A paz do Senhor, amados irmãos, alunos, professores, superintendentes de Escola Bíblica Dominical. Chegamos à lição de número 6. Olha que tema: uma igreja não conivente com a mentira. Essa aula será ministrada no dia 10 de agosto, segundo domingo do mês de agosto, Dia dos Pais, segundo domingo de agosto. O nosso textuário é Atos, capítulo 5, versículo de número 3. Disse então Pedro a Ananias: porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivestes parte do preço da herança? E a verdade prática declara: como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 5, versículos 1 até o de número 11. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, a sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herança ou da herdade, guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em seu coração? Não mentisses aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E, levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E, passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas palavras. Muito bem, essa então é a leitura bíblica em classe. Nosso tema é esse: uma igreja não conivente com a mentira, e nós temos os 3 objetivos dessa lição de número 6. Primeiro objetivo: apresentar a origem da mentira como uma estratégia de Satanás para enganar os crentes. 2. Mostrar que mentira é uma escolha moral e que todo crente deve rejeitar o engano. E 3. Valorizar a santidade da igreja e a necessidade de viver em verdade diante de Deus. Uma igreja não conivente com a mentira. Vamos então comentar o nosso textuário que está em Atos capítulo 5, versículo 3. Disse então Pedro a Ananias: porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Bem, nosso textuário está inserido em Atos, agora no capítulo 5, entre os versículos 1 a 16, que registra então a triste, trágica história do casal Ananias e Safira.
bem como o comportamento ou a reação que a igreja teve após esse episódio. E ele inicia mentices ao Espírito Santo. São perfeitamente possíveis aqui todos os sentidos, como mentir ou enganar. A suposta ação de generosidade por parte de Ananias e Safira parecia ter sido derivado do impulso do Espírito Santo. Então veja, alguém obrigou o Ananias e a Safira a entregar alguma coisa? Não. Mas o que eles quiseram fazer? Média. Não tinha fé. Irmão, não adianta. Você não tem fé para dar dízimo? Não inventa. Não adianta, vai faltar para você. Porque ou você faz com fé que Deus é provedor, que não vai deixar faltar nada para você, ou é melhor você não fazer. Agora não tem fé e quer fazer uma média? Não. Os atos de fé glorificam a Deus, mas não atitudes só para dizer que dá. Aí vendeu a propriedade, achou muito bonito, tá pondo os recursos nos pés dos apóstolos, foi querer fazer média. Provavelmente, aqui é uma inferência, o Ananias e a Safira tiveram o seguinte diálogo: ó, amor, é o seguinte, ó, eu não vou entregar tudo não, vou só entregar metade. Porque vai que esse movimento não dá em nada, pelo menos eu tenho uma carta na manga. Quer dizer, eles pensaram alguma coisa dessa natureza, mas eles não estavam lidando com coisas humanas. Você precisa saber separar as coisas. Tem coisas que têm a ver com o Espírito de Deus, com o poder de Deus, com a manifestação espiritual. Não dá para ter esse tipo de brincadeira. Ah, se não der, eu ganho R$1.000, eu vou pegar R$10 e vou apelidar aquilo de dízimo. Para quê? Você está enganando a quem? O dízimo é R$100, de 1.000 é 100. Ah, eu vou dar 10 e vou chamar de dízimo. Você está enganando a quem? Ou você pensa que você enganou quem? O pastor? A igreja? Você não precisa fazer, você não é obrigado. Se for fazer, faça com sinceridade. Se você só tem fé para dar R$10, é oferta de amor. Tá tudo bem. Agora, se você tem fé para dar o dízimo, então você vai dar R$100 ao dízimo. Então, para dessas coisas. Você não precisa fazer isso. Ah, não, mas é que se eu não provar que eu dou 100, eu não vou ser respeitado. De onde você tirou isso? O que vale é a sua vida santa diante de Deus, não é diante dos homens. Então, você não precisa fazer isso. Seja o mais sincero possível. Quer dar uma oferta? Amém. Ajuda os missionários, ajuda as crianças. Faz o que você quiser. Tem fé para dar o dízimo? Tenha fé. Semeia, Deus vai te honrar. O apóstolo Paulo falou que a fé não é de todos. Tem gente que não tem fé. Agora, cabe sim a nós estimularmos a sua fé, para você ter experiência com Deus. Mas esse é um assunto seu e Deus. Não adianta, é você que tem que entrar no seu quarto, falar para Deus: Deus me ajuda, eu quero ser um dizimista, eu quero ser fiel nos dízimos, honra a minha fé como o Senhor honrou Abraão, como o Senhor honrou o neto dele, Jacó, e Deus vai te honrar também. Mas é uma experiência sua com Deus. Agora vai querer fazer média? A suposta ação de generosidade por parte de Ananias e Safira, agora, incrivelmente, é que você não estava lá, você não consegue imaginar o que aconteceu ali. Todo mundo deve ter elogiado. Olha que bênção, o irmão Ananias. Olha a irmã Safira, que coisa maravilhosa. Porque eles acharam que realmente era generosidade. Não era. Eles estavam fazendo média. E todo mundo pensou que o que eles estavam fazendo, o Espírito Santo tocou no coração deles. Olha que coisa linda. Eles venderam a propriedade, guardaram metade debaixo do colchão e pegaram outra metade e depositou lá nos pés dos apóstolos, porque eles queriam o quê? O respeito e a glória da comunidade. Bom, a semelhança de muitos cristãos na atualidade devem ter dito: Deus, o Espírito Santo, levou-me a fazer isso. Porque tem gente, irmão, que comete pecado e acha que foi Deus ainda que deu essa oportunidade. Não, você vê, foi Deus. Vocês acreditam que há uns anos atrás eu vi um que se auto-intitulava pastor no Fantástico, Rede Globo. Ele abriu a Bíblia ali no profeta Amós e lê um versículo errado. Ele vai e adultera com ela.
vai a mulher e adultera com ela, ele lia. E saiu falando. Se você quiser procurar aí no YouTube, você vai achar a cena. O repórter fala, mas a Bíblia está mandando o senhor adulterar com a mulher. É a Bíblia, você vê, não sou eu. Por mim eu nem adulterava, mas a Bíblia está mandando. Irmão, sabe, isso não é simplicidade, isso é malignidade. E o pior é que o repórter foi entrevistar a mulher falou, você vê, né, o que eu posso fazer? Aí foi entrevistar o marido da mulher, que devia chamar anta, né, não, porque não tem sentido uma coisa dessa, né. E o homem ainda disse, você vê, né, o que eu posso fazer? É a vontade de Deus. Atribuir a Deus atos pecaminosos, atribuir a Deus mentira, engano, é uma das maiores profanações que se tem. Isso é uma coisa horrível, pecaminosa, baixa, bárbara. Na verdade, o texto dizia o seguinte, vai a mulher adúltera. Não é para adulterar, ele simplesmente leu errado. Eles não sabem nem ler, irmão. E vem, pelo amor de Deus. Aí o repórter leu, mas senhor, que está escrito, vai a mulher adúltera. Não é vai e adultera. Vai a mulher e adultera, não é isso. Vai a mulher adúltera. Era para ele pregar para uma mulher adúltera. E o homem estava interpretando que era para adulterar. Quer dizer, mas isso é muito grosseiro, né? Isso é uma coisa que não dá nem para... Mas são atitudes de pessoas que têm a mente cauterizada pelo pecado e acha que Deus está aprovando. Deus não aprova o que não tem a ver com a santidade do seu caráter. O caráter do Deus da Bíblia é santo. Tudo que não for ligado à santidade não tem jeito. Como essas igrejas inclusivas. Elas usam a Bíblia dizendo que Deus aprova algo que Deus desaprova. Então isso é gravíssimo. Então nós precisamos ter temor de Deus. Se você não tem fé para obedecer a Bíblia, seja pelo menos sincero e humilde. Mas não faça isso. Não torça. Não manipule. Não faça isso. Porque isso são coisas abomináveis a Deus. Então, você vê, Deus me levou a fazer isso. E Deus levou a fazer isso, coisa nenhuma. Irresponsável. E devem ter proferido tais palavras com tom de piedade. Você vê, né? O Espírito Santo não mandou entregar tudo. Então, eu só entreguei 50%. Acho que Deus vai agir em algo que não é um ato de fé. Devem ter proferido, então, esse tipo de pensamento. E provavelmente ninguém na igreja suspeitou de nada. Eu mesmo, se estivesse lá, estava acreditando que o Ananias e a Safira era santo que só vendo. Nunca eu ia imaginar que aquele casal estava agindo daquela maneira. Aliás, eu vou aproveitar a oportunidade para dizer uma coisa para você. Os psicopatas são as pessoas que menos parecem ser desequilibrados. Incrivelmente, os psicopatas são as pessoas que estão acima de qualquer suspeita. Então, que Deus nos dê um dom chamado discernimento de espíritos, para nós entendermos, para poder lidar com essas pessoas, né? Então, a verdade, entretanto, é que a todo tempo suas ações eram ditadas pelo interesse próprio, narcisistas, egoístas. Não era pelo impulso de Deus. Não foi o Espírito Santo que tocou coisa nenhuma. Eles queriam fazer média para ser aceitos. Provavelmente são pessoas inseguras, né? A necessidade de querer ser aceito. Então compra o que não tem dinheiro para pagar, mas precisa ser aceito. Então compra aquele carro que não vai poder pagar, mas quer comprar para mostrar para todo mundo. Você não precisa disso, meu irmão. Você não precisa ver uma vida que não é real. Esse teatro não traz qualidade de vida. Traz consequências psicossomáticas. Então, não entra por esse caminho. Uma vez, uma pessoa falou para mim isso. Falou, professor Beto, o senhor é um vereador, por que o senhor não compra um carro X e tal? E falou, eu fiquei ouvindo. Eu falei, porque eu não tenho essa necessidade. Não, mas veja bem, não pega bem. Eu falei, mas isso é sua opinião. Sua opinião. Eu não tenho essa necessidade de aceitação, de querer provar para os outros que eu não sou. Aliás, essa tem sido a minha oração. Não deixa, Deus, as pessoas fazerem de mim o que eu não sou. Não posso viver assim. Eu quero ser o que Deus quer, o que Ele tem para mim. Não tem sentido você... Por que essa necessidade de aceitação?
Você já foi aceito por Deus, que é o mais importante. O sangue de Jesus já te purificou de todo pecado. Você tem o Espírito Santo, você não precisa viver de uma maneira, viver um teatro. Você não precisa disso. Então, o Espírito de Deus, ele nos orienta a vivermos uma vida verdadeira, sem máscaras. Não precisa fazer teatro. Seja o que você é, e Deus vai honrar você. Então, esse casal, eles tinham uma moralidade pervertida, infelizmente, defeituosa. Em seguida, Ananias e Safira chegaram-se aos apóstolos na tentativa de enganar. Mas eu quero que você preste atenção no texto. Atos capítulo 5, versículo 3 diz assim: Disse então Pedro, que é o nosso texto áureo, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Olha, Satanás que encheu o coração dele. Para que mentisse ao Espírito Santo, porque é só Satanás para fazer uma coisa dessa. Quem tem coragem de mentir para o Espírito Santo? Só Satanás, que é mentiroso desde o princípio. Então, olha, e mentisses ao Espírito Santo. Mentisse ao Espírito Santo. Grave aí na sua Bíblia. Mentisses ao Espírito Santo. Gravou? Mentisses ao Espírito Santo? Agora, olha o versículo 4, a parte B, o finalzinho. Não mentisse para os homens, mas a Deus. Porque o Espírito Santo é uma das pessoas da unidade divina. Mentir para o Espírito Santo é mentir para Deus. Em outras palavras, nesse texto, o Espírito Santo é chamado de Deus. Porque, na verdade, eles mentiram para o Espírito Santo. Mas não mentiu para homem, mentiu para Deus. Então, esse capítulo 5, versículo 3 e 4, mostra a deidade do Espírito Santo, a divindade da pessoa do Espírito Santo. Então, eles tentaram enganar com aquela cena absurda. Posto serem os apóstolos os grandes representantes do próprio Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, na realidade estavam mentindo para a pessoa do Espírito Santo, que é uma das pessoas da deidade. O Espírito Santo é Deus. A palavra Deus é polissêmica. Você tem que entender o texto para se refere ao Pai, ou se refere ao Filho, ou se refere ao Espírito Santo. Um único Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas. Então, por exemplo, João 17, Jesus ora e diz, e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti só como o único Deus verdadeiro. A palavra Deus se refere a quem ali? Ao Pai. Jesus está orando para o Pai. Então, por isso que eu disse que ela é polissêmica, ela vai depender do contexto. João 17 é o Pai, a palavra Deus está para o Pai. 1 João, capítulo 5, versículo 19, a primeira carta do apóstolo João, e o mesmo João que escreveu o Evangelho, escreveu também a sua primeira carta, capítulo 5, e olha só o que ele diz aqui no versículo 20. E sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A palavra Deus aqui nesse contexto é para o Filho. E agora aqui em Atos, capítulo 5, versículo 3 e 4, versículos 3 e 4, ali está falando do Espírito Santo e a palavra Deus ali está para o Espírito Santo. Então você tem que ver qual é o contexto. Às vezes a palavra de Deus se refere às 3 pessoas em conjunto. Deus, tudo em todos. Está falando das 3 pessoas e a unidade divina. Então, o Espírito Santo é Deus e está claro isso no capítulo 5, versículos 3 e 4. Mas há uma seriedade nesse caso. Primeiramente, Ananias mentir a Deus. Não foi para homem. Ele achou que estava mentindo para Pedro. Ele achou que estivesse mentindo para a igreja de Jerusalém. Mas não era para homens. Ele mentir ao Espírito Santo. Notemos a distinção de pessoas divinas, a base da doutrina da Santíssima Trindade. 2. O pecado de Ananias, portanto, foi uma extrema, uma grosseira hipocrisia, o que é uma exibição de egoísmo. É tentar mostrar algo que não é. Ele e a sua esposa desejavam impressionar os outros.
a fim de obterem o quê? Elogios. Olha, que bênção, irmão Ananias. Olha, irmã Safira, que maravilha. Era isso que eles queriam ouvir. Eles não se importavam realmente em ajudar o próximo, coisa nenhuma. O amor deles era falacioso, egoísta, disfarçado, mas na verdade era puro egoísmo. 3. Satanás se conservou próximo deles o bastante para influenciá-los. Isso é grave, porque quando você é de Deus, o maligno não lhe toca. Para Satanás ter enchido o coração dele e enviado setas, é porque esse casal já estava muito longe das coisas de Deus há muito tempo. Não foi de uma hora para outra, não foi ali na hora que Satanás lançou. Não, ele já vinha flertando com o pecado. Lamentavelmente. Esse é um outro elemento que mostra a seriedade do pecado que cometeram. Pecado grave. Pretendiam estar sendo guiados pelo Espírito Santo. E assim fizeram a sua suposta oferta de amor cristão. Na realidade, porém, eles estavam cheios, inspirados pelo diabo para praticarem um ato egoísta, fingindo ou apelidado de amor cristão. 4. Quão sério é esse pensamento? Quando alguém na igreja, ao servir aparentemente a Cristo, na verdade pode estar servindo apenas o seu próprio eu. Sabe? Uma vez, a irmã falou assim para o pastor: "Ô pastor, terminou o culto e o senhor não me chamou para cantar. Eu queria cantar, glorificar a Deus. Meu desejo é adorar a Deus." Pastor, por isso não, irmã, vem cá. "Não, mas já acabou o culto." Não, não tem problema, você pode glorificar a Deus, é a mesma coisa, vem aqui, irmã. Não, assim não, só se tiver todo mundo. Então ela não queria glorificar a Deus. Ela queria mostrar o seu talento, a sua voz que era bonita. O pastor, um pastor dos Estados Unidos, Armando, ele fala que quando ele chegou em uma determinada igreja, na Califórnia, ele foi visitar uma família muito rica, hispana, e porque disseram que a matriarca estava muito enferma. Arnaldo, eu falei Armando, mas o nome dele é Arnaldo, pastor Arnaldo, ele contou isso num evento missionário. E então ele foi, e quando ele chegou lá, estava uma senhora no leito, um quarto muito bonito, que a mulher era de posses. E quando ele viu aquela senhora serena, deitada, ele pensou com ele assim, falou: "Bom, eu vou orar, Jesus vai curar essa mulher e todo mundo vai se converter, vai ser um rebuliço aqui." Então ele quis fazer que nem Jesus, né? Chegou lá e falou: "Sai todo mundo da casa, desse quarto", que Jesus fez isso, né? Sai todo mundo. E saiu todo mundo, ele fechou a porta e fez aquela oração condoreira, né? Aquela oração com aquelas palavras, né? Altíssimo, magnificíssimo Deus. Até parece que Deus se impressiona com essas palavras, né? Mas ele fez aquela oração, aquela alegria, e quando ele acabou a oração, a mulher morreu. Ele acabou a oração dele, a senhorinha partiu. Ele entrou em pânico. Não, meu Deus, não pode. Como que eu vou explicar para a família dela? Entrou em pânico, mas morreu a mulher, não adiantou. Aí ele, cabeça baixa, saiu, a família percebeu, foi lá, a mulher tinha morrido. E ele desceu aquelas escadarias e foi muito triste embora. E ele orava para Deus dizendo: "Meu Deus, era para a tua glória aquela mulher ser curada, o Senhor recolheu a mulher, agora não vai ter mais na igreja, vão achar que eu oro e as pessoas morrem." Ele saiu arrasado. E ele basicamente ficou aborrecido com Deus. Ele nem queria mais cultuar, ele não queria mais orar. "O que adianta? Eu fui lá para fazer a sua obra." Sempre a oração dele era de reclamação para Deus. Um dia ele estava no culto, já tinha passado quase um mês desse episódio, e ele estava orando ali, né? Ainda bravo. "Pô, meu Deus, né? O senhor podia ter curado aquela senhorinha." Aí Deus usou uma irmã, falou para ele assim: "Meu servo, tenho observado nesses últimos dias que tu tem orado dizendo que a cura daquela irmã era para minha glória.
Então por que você está nervosinho? Porque eu recolhi ela. Não era para mim a glória? Não era para a sua? Por que você está tão preocupado assim? E aí caiu a ficha. Muitas coisas a gente faz não é para a glória de Deus. É para a nossa glória. É para a nossa vaidade. É para as pessoas falarem, olha que santo que aquele irmão. Olha que coisa linda que aquela irmã. A gente faz muitas coisas para receber elogio. Cuidado, porque esse é o caminho de Ananias e Safira. Eles não foram fazer para a glória de Deus, para o crescimento da igreja, mas era para a vaidade pessoal deles. Quando a gente faz para a glória de Deus, não há problema o resultado. É para a glória de Deus. Deus sabe o que deve fazer. Mas às vezes a gente se decepciona porque era para a nossa glória, era para o nosso próprio reconhecimento, para o próprio eu. E aí há um problema. Isso pode ser, infelizmente, através de uma influência demoníaca. Não estou dizendo que sempre é assim. Às vezes é devido à sua nossa própria fragilidade humana, do pecado original. Mas às vezes ocorre uma influência maligna. Todo egoísmo não passa de uma loucura. Jesus manda a gente crucificar o eu. Paulo diz, quem agora está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Paulo diz nas suas cartas, em vários locais, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Todo egoísmo é uma loucura. Você conhece a história de Narciso? É o personagem fictício grego da mitologia grega. Ele gostava tanto dele que um dia ele foi se ver no espelho de água e olhando ali na água, ele amava tanto a imagem dele que ele se afoga. Ele morre afogado. De tanto amar a própria imagem, caiu no lago e morreu afogado. Essa é a loucura do egoísmo. Precisa tomar cuidado para não ser dominado por eu. Comigo é assim, eu, muito cuidado com o eu. Portanto, além de loucura narcisista, pode tornar-se uma atitude satânica, que foi o caso Ananias e Safira. Quase todos os nossos problemas podem ser atribuídos a alguma forma de egoísmo, porque é contra o amor, né? É o contrário do amor. Quinto, o amor é a prova da espiritualidade, segundo se vê em João, primeira carta de João, capítulo 4, 7 e 8. O egoísmo, porém, é a prova da carnalidade. Enquanto você pega a primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 7, fala, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Essa é a maneira que a igreja ortodoxa, os gregos orientais, percebem a doutrina da Trindade. Exatamente com esse versículo. Deus é amor. Mas o que tem a ver? Tem a ver que antes de existir mundo, antes de qualquer ato criativo de Deus, para Deus ser amor, tem que haver objeto do amor dele. Então o Pai ama o Filho ama o Pai, o Espírito Santo ama o Filho ama o Espírito Santo. Para Deus ser amor, tem que haver objeto do amor. Essa é a maneira que os orientais explicam o relacionamento da doutrina da Trindade. Satanás é o adversário dos crentes, mas a pergunta de Pedro, por quê? Subentende que tal influência poderia ter sido repelida. Ele está falando, por que você permitiu isso, irmãozinho? Você teria força moral e espiritual para dizer não. A Bíblia diz, resistiu o diabo, que ele fugirá de vós. Olha, resistiu o diabo. Engraçado isso, né? Que Paulo ele fala assim, fugir dos desejos da carne. Então, para os desejos da carne é para fugir. Mas o diabo é para resistir. Veja a diferença?
Os desejos da carne, você foge. Como foi o caso de José, fugiu, ficou até a capa dele lá. Agora, Satanás é para resistir. Resistir o diabo, que ele fugirá de vós. Então, aqui, Pedro está dizendo que Ananias e Safira poderia ter resistido. Eles cederam. É a especialidade, então, de Satanás perverter a consciência e a vontade. Assim sendo, todos os homens estão sujeitos. Todos são sujeitos à maligna influência. O Novo Testamento ensina por toda parte essa realidade. A individualidade e a personalidade de Satanás, que é o príncipe do mal, que é o originador do pecado. Né? Porque Deus não criou o diabo. Como não? Não. Deus criou um anjo. Deus criou o querubim ungido. Ele se transformou no diabo. Ah, mas então ele criou o diabo? Secundariamente. Primariamente, Deus criou o querubim ungido. Ele se transformou em diabo. Então, secundariamente. Primariamente, foi o querubim que Deus criou. Né? Ele se transformou no mal. O Espírito de Deus foi quem inspirou o apóstolo Pedro. Ele teve um dom espiritual que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, que é discernimento dos espíritos, ou de espíritos. O conhecimento que esse apóstolo demonstrou possuir do coração de Ananias e Safira, ele não pode ser explicado com base nos fenômenos psiquiátricos de leitura labial, essas coisas humanas. Não é isso. Isso foi a atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo revelou para Pedro. E ele agiu então dentro do... E isso caiu um temor na igreja. A igreja, ali em Atos, a igreja de Jerusalém, ela sentiu o peso, né? O temor de Deus passou então a operar nos corações. Uma igreja que não é conivente, então, com a mentira. Introdução do conteúdo da lição 6. Um casal aparentemente despretensioso, nem apareceria o nome deles na Bíblia, e achou que podia lucrar às custas da santidade da igreja, poderia fazer média com as coisas espirituais. Combinaram um ardil para enganar os apóstolos. Ananias e Safira estavam, na verdade, a serviço de Satanás, que é o pai da mentira. Jesus disse isso, né? Nessa lição aprenderemos que é possível um crente não vigilante estar a serviço do diabo, em vez de agir a serviço do reino de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com Ananias e Safira. Tentaram obter lucro negociando valores espirituais, valores do reino. Como crentes, nós não podemos usar de engano. Por quê? Porque Deus sonda os corações, Ele nos conhece. Cabe, portanto, a nós nos afastarmos do pecado. De que maneira? Pelo temor de Deus. Se você lê a história de José, tudo conspirou para José pecar. José tinha 17 anos, estava longe da família, tudo longe do amor da família, do pai, estava numa terra estranha, era escravo, portanto estava sujeito aos caprichos dos seus senhores. E tem algo muito interessante a considerar. Não havia ainda os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram dados por Moisés no Monte Sinai 400 anos depois. Não está escrito, não adulterarás. Então tudo conspirou para José pecar com a esposa de Potifar. Tudo. O que aconteceu com José? Que ele não pecou. O que aconteceu que José, apesar de estar em uma idade de vulnerabilidade, de necessidades emocionais, necessidades físicas, de nem ter um mandamento dizendo não adulterarás, que era escravo, ele podia falar assim, eu teria até argumentos para defender José se José tivesse adulterado com a mulher de Potifar. Também, coitado, ele era um escravo. Se você estudar, por exemplo, o livro de Gilberto Freire, escritor brasileiro que escreveu Casa Grande e Senzala, há 200 anos atrás, os escravos eram objetos do abuso sexual de seus senhores, tanto homens quanto mulheres. Então, pensa, nós estamos falando de 3.000 anos atrás,
coitado de José, 3.500 anos atrás. Então, a gente teria até argumentos para justificar, porque tudo conspirou para esse jovem pecar. O que aconteceu que ele não pecou? Temor de Deus. É isso. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. É o temor de Deus que faz que eu seja fiel ao meu cônjuge, que eu não me envolva com relacionamentos ou qualquer tipo de mídias que não glorificam a Deus, que eu não seja corrupto, que eu não haja de maneira inapropriada. É o temor de Deus. Se a pessoa tem o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, ela reflete a santidade de Deus. Então, a palavra-chave dessa lição é a palavrinha mentira. E o primeiro tópico dessa lição é o diabo, é o pai da mentira. Jesus disse isso. Satanás é o pai da mentira. 1.1 é da natureza satânica mentir. A Escritura afirma que Satanás induziu Ananias a mentir. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Motivado então pela cobiça, pelo desejo de obter lucro fácil, elogio, Ananias deu lugar ao diabo, que o levou a mentir. Jesus já havia afirmado que o diabo é o pai da mentira em João capítulo 8, versículo 44. Satanás está por trás de toda mentira e engano. É isso que Paulo fala em segunda carta dele aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 e 10. O apóstolo Paulo viu esse espírito de engano quando enfrentou o mágico Elimas. Em Atos 13, 10, o diabo será sempre mentiroso. Ele não vai mudar nunca. É da natureza dele. 1.2. A mentira como um ardil maligno. Satanás não obrigou, não forçou Ananias a mentir, mas evidentemente lançou uma sementinha. Colocou no coração de Ananias e Safira a mentira. A mentira é um dos seus ardis, uma das suas flechas, setas, uma das suas estratégias. É por isso mesmo que a Bíblia é bem clara em Efésios 4, 27, ao dizer: não deis lugar ao diabo. É isso que o apóstolo Paulo nos exorta. Por certo, Ananias sabia disso. Ele estava na igreja, era doutrinado pelos apóstolos, ele sabia. Atos 2,42 que estava ali a doutrina dos apóstolos. Então a questão, portanto, não estava em não saber fazer a coisa certa, mas em subestimar as armadilhas, os ardis satânicos, a capacidade que Satanás tem de induzir a fazer a coisa errada. É o caso de Eva. Paulo, quando ele vai falar que Eva pecou, ele usa uma palavra que não está lá, então a gente não consegue perceber. Ele fala que Satanás enganou a mulher, mas a palavra ali vai muito além do engano. A ideia ali é que Satanás usou magia, como se ele usasse um truque para induzir a mãe Eva. Ele usou de uma série de situações que levou a mulher a pecar. Foi um processo, porque o pecado é um processo. Então, quando a pessoa fala: irmão, você vê eu caí em pecado. Você não caiu, não. Você pulou no buraco. Você não caiu, não. Que caí? Foi um acidente. Estava andando, caí, tinha um buraco. Eu caí. Você pulou. Porque Deus, Ele nos avisa. É como uma luz. Ele vai acendendo a luz. Olha, vigia. A gente brinca com o jovem. Vigia, varão. Né? Então a gente brinca. Mas Deus avisa, Ele dá sinais. Está mostrando. Então, eu lembro, eu era líder dos jovens. Aí um moço chegou para mim e falou: meu irmão, eu fui para o litoral esse final de semana e caí em pecado. Eu falei: irmão, o que aconteceu? Acabei adulterando com a dona lá da banca de pastéis. Eu falei: quer dizer que você foi comer um pastel e que é adultério? É isso que você quer me convencer? Você vai entrar no livro de recorde. A primeira pessoa que comer pastel adulterou. É incrível essa sua história. Isso não existe. Aí eu lembro que ele usou uma palavra que me chamou a atenção. Ele errou a pluralidade. Ele falou: eu fui comer um pastéis.
Falei, errou nas duas. Um é pastel, irmão. Dois pastéis. Eu lembro que eu até brinquei com ele, né? Não existe isso. Foi comer um pastel e cair adultério? Que história é essa, irmão? Imagina, quantas vezes ele passou em volta daquela banca, quantas vezes ele flertou, porque é um processo. Não existe isso, fui comer pastel e adulterei. Isso não existe, irmão, pelo amor de Deus. Então, ninguém cai. Pula no buraco, porque é um processo, dá tempo. Deus alerta, dá tempo de você reconsiderar. Então a questão, portanto, não estava em não saber fazer a coisa certa, mas em subestimar o ardil do inimigo, que possui a capacidade de induzir a gente a fazer o errado. É verdade que nós temos a natureza pecaminosa. Então, se você ler capítulo 5 Romanos, ali está a doutrina do pecado original. Por um homem entrou o pecado, por isso que todos pecaram. O que é o pecado original? É essa tendência da gente fazer o que é errado. Paulo, no capítulo 9, 7 ou 8 não me recordo agora, aos Romanos, Paulo ele fala assim que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele não quer, esse sim. Aí ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará dessa situação pecaminosa? Está aqui, é no capítulo 7 de Romanos. É isso que ele fala aqui. Então ele fala, ele diz assim, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus ombros. E aí ele fala aqui, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Versículo, na verdade, o versículo eu queria é o 13, né? Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Então, o bem que ele quer fazer, versículo 19, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então ele está falando da natureza pecaminosa. Isso é uma coisa. Agora, a pessoa já é fraca porque tem uma natureza pecaminosa e ainda fica dando lugar para o inimigo, aí a queda vem. Mas eu quero te deixar uma boa notícia. Se você for fiel ao Senhor, o maligno não lhe toca. Ele vai jogar seta, mas não vai te tocar, porque você é de Deus e você terá força dada pelo Espírito Santo para enfrentar o maligno. Então, é muito importante nós compreendermos que é possível que o casal tenha flertado com a fama, com o lucro, fingindo essa atitude que parecia ser uma atitude nobre. Duas coisas que não são em si mesmas pecaminosas, mas quando buscada com a intenção errada, se torna pecado. Tem algum problema a pessoa trabalhar para adquirir bens? Não. Tem algum problema a pessoa desenvolver uma atividade que vai trazer prestígio social? Não. Agora, como que você vai chegar a essas conquistas? Aí está o problema. 1.3. Não superestime o inimigo. O apóstolo Paulo orienta os crentes a perdoarem e não guardarem nenhuma raiz de amargura no coração. Se por um lado não podemos subestimar o inimigo, visto ele ter sido derrotado na cruz, por outro, não podemos subestimá-lo, em hipótese alguma. Paulo orienta os crentes a se revestirem de toda a armadura de Deus. Está lá em Efésios capítulo 6, versículo 11. Por que eu tenho que me revestir das armaduras espirituais? Para ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Astutas ciladas. A expressão grega astutas ciladas traduz o termo metodeias, é de método mesmo, metodologia, da palavra método. São os métodos do diabo. O diabo é meticuloso e trabalha metodicamente para enganar os cristãos. Por isso que eu tenho que vigiar. Olha, Jesus fala vigiar e orar. Não é orar e vigiar.
Ele pôs a ordem perfeita. Vigiai e orai. Tem gente que ora, mas não vigia. Ora, irmão, eu oro, mas você vigia? Não. Jesus disse, vigiai e orai. Porque a carne é fraca. Então eu tenho que estar sempre atento. E também isso não é para justificativa de ninguém. Aí a pessoa peca, você vê, né, irmão? A carne é fraca. Não, peraí. Jesus já te orientou que ela é fraca. Por isso você tem que vigiar. Para você não ceder à carne. Qual é o resuminho, então, desse primeiro tópico? A sinopse 1. Satanás é a origem do engano e usa a mentira para afastar as pessoas de Deus. Então, segundo tópico, o cristão e a mentira. 2.1. Mentir é uma escolha. Um fato fica evidente em Atos 5, 1 a 11. Tanto Ananias quanto a sua esposa, a Safira, agiram livremente na questão envolvendo a venda de uma propriedade. Está lá em Atos capítulo 5, versículo 1 e 2. Foi uma iniciativa deles. Isso fica ainda mais claro quando Pedro, sob o discernimento do Espírito Santo, reprova o ato de Ananias por ter tentado enganar a igreja acerca do real valor da propriedade. Está no versículo 3. Ananias não foi obrigado, nem tampouco constrangido a agir da forma que agiu. Ninguém falou, você tem que vender a propriedade, você vai ter que vender essa propriedade. Não, não foi nada disso. Tanto ele como a sua esposa, que foi conivente com essa ação pecaminosa, tomaram uma decisão livre, foi escolha, escolheram agir assim. Portanto, mentir é uma escolha. É uma escolha que envolve, obviamente, a natureza moral. Ora, para haver responsabilidade moral, é necessário que os nossos atos sejam feitos livres. Porque senão, como que você vai ser responsabilidade moralmente de algo que você foi obrigado a fazer? Aí não foi escolha. Por isso que eu não creio na predestinação ou no que muitos grupos acreditam, no sentido de que a pessoa não tem livre-arbítrio. Não posso crer nisso. Por quê? Porque se a pessoa não tem liberdade para amar, então isso não é amor verdadeiro. Ele foi obrigado. Se você foi obrigado a amar, então isso não é verdade. Alguém impôs algo em você. Para o amor ser verdadeiro, tem que ser espontâneo. Então, não pode. A pessoa tem que ter liberdade. Ananias e Safira tiveram liberdade. Eles foram livres, eles podiam ter resistido a essa situação adversa. Não estejam sobre nenhuma forma externa que nos obrigue a praticá-los. Não, nós não estamos. Não tem. Nós temos a graça de Deus. Portanto, você tem liberdade para fazer suas escolhas. E as consequências virão das suas escolhas. Se você não tivesse liberdade, então você ia ser salvo do quê? Você não teve liberdade, ou você foi salvo porque alguém quis salvar, ou você foi condenado. Você não teve escolha. Aliás, o problema do determinismo é tão grave que até Satanás fica numa situação conveniente. Porque ele vai falar, você vê, né? Eu fui criado de Satanás, eu não tinha opção. Então, por que ele tem culpa? Ele foi criado assim. Não foi. Ele foi criado um querubim ungido. Ele fez uma escolha e virou Satanás. Ele é responsável pela escolha dele. Agora, o determinismo fala, não, você vê, né? Uns foram criados para salvação e outros para condenação. Bom, mas então, quem foi criado para condenação, qual é a culpa que ele tem? Como que você vai culpar alguém que foi criado para condenação? Não tem. Nem a salvação também aí tem valor. Porque ele já foi predestinado para ser salvo mesmo. Já foi determinado para ser salvo. Embora a palavra predestino significa destino anteriormente estabelecido. E Deus realmente estabeleceu para nós um destino glorioso. Ele quer que todos se salvem. Então o predestino que Deus dá para todo ser humano é a salvação. Mas nem todos aceitam. Então Jesus, quem crer e for batizado será salvo. Olha aí, o livre-arbítrio. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer? Bom, quem não crer será condenado. Então não há determinismo. Há escolhas. Então nesse aspecto, como veremos mais à frente, eles não poderiam culpar a ninguém. Você vê, né? Eu fui induzido. Não, foi você que escolheu.
quer arrumar um culpado, parece Adão. Adão, quando Deus criou Eva, saiu falando uma poesia alegre. Olha, osso dos meus ossos, carne da minha carne, renovado. Aí quando pecou, sabe o que ele falou para Deus? Foi a mulher que tu me destes. Olha a diferença, hein? Quer dizer, agora a culpa, em outras palavras, a culpa não é minha. Foi você que deu a mulher e eu pequei. Esse é o grande problema da humanidade, a síndrome adâmica, pôr a culpa em alguém. Sempre alguém é culpado. Se for lá na cadeia, você vê, a polícia não gostava de mim. Eu estou aqui porque a polícia não gostava de mim. Você vê porque meu pai não gostava de mim. É porque o pastor não gostava de mim. Sempre tem um motivo. Não assume. Cristianismo é a fé do arrependimento. Para Deus mudar a sua vida, você tem que assumir o problema. Não, eu errei. Eu pequei. Me perdoa e começa de novo. Senão você nunca vai levantar. Enquanto você ficar culpando sua esposa, seu filho, a sociedade, o prefeito, o senador, o presidente, quando você continuar nessa derrota na certa, você quer ser liberto e mudar de vida, assume os seus medos. Você pecou. É você que fez a escolha errada. Assuma. Deus vai te perdoar, você vai ficar de pé e Deus vai honrar a sua vida. Mas assuma a responsabilidade. 2.2. Atraídos pela mentira. Se por um lado Ananias e Safira tomaram decisões livres, por outro lado, sofreram implicações em suas decisões. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Thanatos é a palavrinha grega para morte. Separou o espírito da carne, né? Ou seja, a parte espiritual da parte material. Não podemos saber o que se passou pela cabeça de Ananias e Safira para agirem como agiram, né? Isso não está claro. Bom, certo é que quiseram obter vantagem com uma negociação feita. Bom, é possível que ao verem os demais crentes fazendo ações louváveis, quando doavam seus bens, eles resolveram fazer também, né? Talvez eles tivessem visto nesse gesto uma oportunidade de obterem, além do reconhecimento, o lucro pelo patrimônio que fora vendido e supostamente doado. Talvez eles fizeram então nessa perspectiva. Falaram, bom, eu vou vender, dou metade, vai que não dei nada esse movimento, pelo menos eu tenho a minha meia aqui guardada, né? Meu pé de meia. Bom, 2.3. Mentir tem consequências. Não adianta. Nas palestras de família, de casais, a gente fala isso. O casamento tem que ser muito transparente. Porque se tiver alguma mentira ali, vai ter consequências. Cria o que? O desconforto da desconfiança. 2.3. Mentir tem consequências. Ao agirem assim, Ananias e Safira não pensaram nas consequências de suas ações. Não pensaram. Mesmo fazendo parte de uma igreja pentecostal, pensa numa igreja pentecostal, hein? Que ali tinha dons espirituais, profecia, batismo no Espírito Santo. Mas vai querer mentir? Sabendo que é uma igreja cheia do Espírito Santo? É uma fraquezinha moral grande aqui desse casalzinho, né? Eles se expuseram a uma ação mesquinha quando resolveram mentir. Não somente aos apóstolos, né? Mas principalmente a Deus. Contudo, o preço pago por essas ações foi caro, hein? Qual foi o preço? A vida. Eles perderam a vida. Antes de se praticar qualquer ação de natureza pecaminosa, é necessário pensar nas consequências que isso produzirá. Então, quando a pessoa fala, vou me separar do meu cônjuge, pensa antes. Isso gerará consequências. Eu vou pedir exoneração de tal emprego. Pensa, porque terá consequências. Tudo que você faz na vida tem consequências. Você tem que mensurar, tá? Tem que ser sensato. Não pode tomar atitudes precipitadas. Quantos crentes, muitos deles experientes, hoje lamentam por não terem levado em conta as consequências das suas ações. Então, seja mais cuidadoso, ore mais antes de tomar decisões. Entra no seu quarto, fecha a porta, abre o seu coração para Deus, peça para Deus, Senhor, eu não sei qual atitude que eu vou tomar, me orienta, me ajuda, me inspira. Deus vai honrar a sua fé. Busca orientação.
Não tome atitudes precipitadas. Hoje as pessoas tomam atitudes precipitadas em todos os aspectos. Eu estou doente, não tem problema, eu tenho um plano de saúde, vou lá fazer a cirurgia. Entendi. Você tem plano de saúde, mas você não quer orar para Deus preparar o melhor médico para cuidar de você? Ou qualquer um serve? Você não quer orar para Deus preparar a melhor clínica? Você não quer orar para preparar o melhor momento para você fazer uma intervenção cirúrgica? Então, até em pequenos detalhes, eu vou comprar uma casa, mas você não quer orar para Deus te orientar? Se chegou o momento, qual é o crédito que você vai buscar? Qual é o banco que você vai... Não, eu tenho crédito em qualquer banco, mas não é assim. Então você precisa ter mais sensibilidade espiritual para orar a Deus, para buscar orientação do Senhor em todos os aspectos da sua vida. Todas as decisões que você vai tomar, peça direção para Deus te orientar, para você estar no centro da vontade de Deus, para você sentir-se confortável. As pessoas às vezes adquirem um bem, mas não estão confortáveis. Adquirem uma propriedade, mas não estão confortáveis. Eu lembro de um irmão que falou para mim, falou: pastor, 2 alegrias que eu tive na minha vida, quando eu comprei o carro e depois quando eu vendi. Porque só era uma tribulação, só dava problema o carro dele. Então quando ele vendeu foi uma grande bênção. É assim, haverá consequências, todo ato que nós tomamos. Então ora a Deus. Eu e a minha esposa, nós queremos comprar um apartamento e nós oramos. E Deus tirou isso do nosso coração. Graças a Deus. Deus tira. Então, se você está pensando em adquirir uma propriedade ou ter um plano, ora a Deus. Se for da vontade de Deus, Deus vai confirmar, vai te abençoar, vai abrir portas, algo vai acontecer. Agora, se não for, vai tirar do seu coração. Tenha temor de Deus, não tome atitudes precipitadas. Resumo do tópico 2. O crente deve rejeitar toda a falsidade, pois a mentira compromete seu testemunho de comunhão com Deus. Então tem que evitar essas circunstâncias. 3. A igreja que repele a mentira. 3.1. Uma igreja que tem temor de Deus. Lucas destaca que os fatos ocorridos com Ananias e Safira, com esse casal, trouxeram grande temor dentro da igreja, mas fora dela também. A palavra temor aqui é a palavrinha grego phobos, de onde vem a palavra fobia, medo, né? Ela aparece aqui no versículo 5 desse mesmo capítulo. Muitas vezes essa palavra é traduzida com sentido mesmo de medo, né? É isso mesmo, mas ela tem outra percepção que é o temor, que difere um pouquinho do medo. Contudo, aqui nesse contexto o sentido é de reverência, respeito, não é o medo, aquele medo que não é algo saudável, mas é algo que tem a ver com referência, com respeito, Atos 2,43, e também em outras passagens do Novo Testamento. Se Deus não tivesse usado Pedro para parar o intento daquele casal, o pecado teria entrado na primeira igreja e, sem dúvidas, causado danos irreparáveis. Esse julgamento de Deus, além do fato de punir o pecado do casal, serviu para mostrar quão séria é a igreja de Deus, que é o corpo de Cristo. Jesus é a cabeça da congregação, da igreja. Ninguém pode agir na igreja de Deus de forma que achar mais apropriada, conveniente, pensando que não estará sujeito ao julgamento divino. Eu tenho até dó de certos obreiros. Comigo é assim, eu ajo assim, eu mando. Dá até dó. Falta de temor de Deus. Pelo menos, irmãos, o mínimo que se espera de um obreiro, que ele ore a Deus e peça temor de Deus para não falar o que não deve ser falado, para não expor o que não deve ser exposto. Só tem que ter temor de Deus, falar estritamente o que Deus quer que seja dito, ensinado, abençoado. 3.2, uma igreja forte. Mais uma vez, o Lucas, ele vai destacar que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Está em Atos 5,12. Isso mostra que uma igreja santa, uma igreja que ora, uma igreja que tem o temor de Deus, que trata o pecado como pecado e não arranja desculpas para justificá-lo,
É uma igreja forte, saudável, uma igreja que realmente cresce e abençoa. A prova disso é a manifestação dos dons espirituais, que levou os apóstolos a fazerem milagres extraordinários. Já uma igreja fraca, anêmica, por falta de disciplina espiritual e que aprendeu a tolerar o pecado em seu meio, ela torna-se inoperante. Perde, então, a principal virtude do sal, que é salgar. Então tem que ter a graça de Deus. Aliás, uma igreja que não tem espiritualidade vira um clube. É um clube. As pessoas vão lá, discutem e tal, mas não tem espiritualidade. A importância de ser igreja, de ser corpo de Cristo, é a espiritualidade, é ter vida de santidade, vida em comunhão com o Senhor. Então, para resumirmos o tópico 3, a igreja deve zelar pela verdade, pois Deus exige santidade e transparência em seu povo. Sabe o que eu lembrei? De um caso muito emblemático de um irmão que pediu para o pastor que ele queria pedir perdão, porque ele tinha cometido um erro. E ele queria participar da Santa Ceia do Senhor Jesus em paz, ele resolveu pedir perdão. O pastor falou: irmão, o senhor quer pedir perdão para a igreja? É, pastor, eu cometi um erro, quero pedir perdão para a igreja. Tá bom, irmão. Chegou lá na hora do culto, o pastor: irmão, nosso irmão, ele cometeu um erro e ele quer pedir perdão para a igreja. Pode pedir perdão, irmão. Ó, irmãos, eu quero pedir perdão para a igreja, porque outro dia eu passei aí num terreno e eu achei uma corda. Mas se estava no terreno, a corda não era minha, né? E eu peguei a corda, irmão, levei embora a corda. Então eu queria pedir perdão para os irmãos, me perdoa? Pastor, ô, irmão, vamos perdoar o irmão, coitado. Ele viu uma corda e pegou a corda e levou embora. Os irmãos perdoam ele, perdoa, irmão, o senhor está perdoado. Pode voltar lá para o seu banco. O irmão não voltou, ficou lá de pé. Aí o pastor falou: irmão, pois não, o senhor está parece incomodado com alguma coisa, o senhor quer falar mais alguma coisinha? Quero, pastor, o quê? É que tinha um cavalo na ponta da corda. Mas então ele roubou o cavalo, pô. Então tem gente que é assim, ele não fala a verdade, ele fala só meia verdade. O problema dele não era a corda, era o cavalo que ele tinha roubado. Tem gente, irmão, que não conta a verdade, nunca vai ser vitorioso. Conte a verdade. Não vai falar que você levou só a corda, não. Fala que você roubou o cavalo. O problema foi esse, a corda era um detalhe, era só um acessório. Quando você tiver, seja honesto, converse com o pastor, explique que ele vai te ajudar, ele vai te orientar. Mas pare, irmão, a gente está cansado disso, de pessoas que não falam toda a verdade, falam meia verdade. Não dá para a gente trabalhar. Aliás, é perigoso a gente até receitar o remédio errado. Fala para o médico que você tem só meio problema. Você vai receber um remédio errado. Assim também é na questão espiritual. Conte a verdade, abra o seu coração. Você é um ser humano, errou, confessa e deixa. O que Jesus falou para a mulher pecadora? Vai e não peques mais. A vontade de Deus é que você levante, que você seja abençoado. Então não fique com isso, porque isso gera doenças psicossomáticas. Isso vai trazer, você vai perder a alegria de viver, porque o pecado faz doer os ossos. Davi diz isso no Salmo 51, que o meu corpo doía enquanto ele não confessou. Mas depois que ele confessou e deixou, ele teve a alegria e a liberdade. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Que você tenha uma vida abençoada. Seja um pai melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. Que você tenha a alegria de viver. Você tenha uma vida abençoada. Considerações finais. É possível um crente pecar e se acostumar com o pecado sem se arrepender? É possível. Tá? É possível que ele encontre até mesmo justificativas plausíveis para comportamentos notadamente pecaminosos. Você vê, né? Eu sou assim, mas é por causa de... Não. Só que é o seguinte, nós temos uma consciência. Por mais que você tenta disfarçar, por mais que... Parece Nicodemos, né? Chegou lá para Jesus à noite e vem elogiando Jesus. Bom mestre, só pode ser de Deus. Ué, mas se é tudo isso, por que você não veio de dia? Na frente de todo mundo.
Então foi à noite. Claro que Jesus não era desrespeitoso, mas ele falou mais ou menos assim: ô Nicodemos, não vem disfarçando não, você tem que nascer de novo. Não vem querendo me agradar, falando que eu sou bom mestre, você tem que nascer de novo. É isso, nós temos que ir logo no problema, para se libertar logo disso, e vamos ser abençoados. Todo mundo entende que o ser humano é frágil, nós somos falhos. Então é possível que a pessoa encontre até uma certa desculpa. Você vê, como eu encontraria desculpas para José? Tadinho, 17 anos, longe do pai, sozinho, no Egito. Tem pesquisas que provam quando a infidelidade, normalmente ela gesta com pessoas que estão longe mesmo. Porque subentende que estão fora de controle. É um outro país, outra cidade, outro local, tudo isso estava na mão de José. Mas ele foi fiel a Deus. Tem coisas que você supera se você for fiel a Deus, aos princípios da palavra do Senhor, o temor do Senhor. Contudo, uma coisa é certa, não é possível escapar do juízo divino. Mais cedo, ou então mais tarde, a conta virá. Não se iluda. Ou nesse mundo ou no vindouro, mas a conta virá. Não tem jeito de você esconder o tempo todo. Você consegue enganar por um tempo algumas pessoas, mas todo o tempo e todos não é possível. Então, não é possível escapar do juízo divino. No caso da igreja de Jerusalém, o juízo divino veio de forma muito rápida, né? Traumática, precisa, assustadora. Contudo, em outros, como no caso da igreja de Corinto, o apóstolo Paulo cobrou uma ação enérgica por parte da igreja. A igreja não queria agir, não. Havia se tornado, a igreja de Corinto, ela estava tolerante ao comportamento pecaminoso de um moço, e você pode ler isso em 1 Coríntios capítulo 5. Ele estava tendo um relacionamento incestuoso. Está lá. E a igreja não agia. Paulo escreveu duramente para que se tomasse uma atitude. Em outra situação, Paulo deixou claro que Deus exerceu o direito de juiz com aqueles que haviam pecado. Então Paulo vai deixar claro isso. Então ficou alerta. Alerta para mim, para você, para todos nós. Ninguém é capaz de enganar a Deus. Capítulo 5 de Gálatas. Deus não deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Então tenhamos temor de Deus, respeitemos o Senhor, que vê tudo. O teu pastor não vê, irmão. Ih, mano, enganei o pastor. Que bobagem é essa? Você vê, enganei meu pai. Enganei. Você enganou, né? E Deus, que tudo vê, que conhece tudo. Você está iludido, você se enganou. Você não enganou o pastor, você não enganou sua esposa. Você se enganou, irmãozinho. Então, ninguém é capaz de enganar a Deus. Não é capaz. Lição de número 7. Uma igreja que não teme a perseguição. 17 de agosto é a temática que nós vamos trabalhar. Mais uma vez, se você quiser viajar para Israel comigo, está em cima, hein? Mas ainda dá tempo. 16 a 24 de novembro de 2025. Se você quiser escrever para mim aí, mandar uma mensaginha do WhatsApp, eu te mando até esse roteiro, para onde a gente vai passar, etc. E não esqueça, se você ligar, diga que você quer ir com o grupo do professor Alberto, porque existem outros grupos. E aí estão os meus livros disponíveis a você. Se você quiser adquiri-los, entre em contato aí, cada exemplar R$50, mas tem o frete também. São livros que vão te ajudar a ter um conhecimento histórico bem amplo. E eu quero pedir um favor para você, compartilhe essa página, compartilha o nosso material para grupos de WhatsApp, para seus amigos, outras pessoas. Tem muita gente que não está podendo ir na escola bíblica dominical por uma série de questões. Envia para ela, para que ela possa crescer também. Também lá no meu canal de YouTube tem outras mensagens que podem ser edificantes para você. Então compartilhe,
e clique lá, dê um joinha, tá? E aceita aí esse material para o seu crescimento espiritual. Um grande abraço, fique na paz do Senhor.